Salve, galera! Eu sou Paty E eu sou a Nath, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é um vídeo bem top, que é De Frente com Nath e Paty. A gente tá voltando com esse quadro, como vocês sabem, foram para muitos vídeos do nosso canal e... cachorro lá fora, ignorem. E os vídeos de Frente com Nath e Paty foi todos excluídos, então a gente vai voltar, né, com esse quadro. E desde já deixo ideias aí de próximos vídeos com esse quadro aqui pra vocês. E hoje vai ser que eu participo. Hoje vamos... O entrevistado vai ser Franciele. Ele vai contar um pouco sobre sua vida e vocês vão ver aí. Então, bora pro vídeo. Franciele, o que te levou a conhecer Jesus? A segui-lo? A segui-lo pela sua grandeza, né? Pela sua infinita misericórdia, porque antes eu não conhecia, mas o momento foi até mesmo através de um convite de um amigo meu, que me convidou a ir a um culto que ele estaria ministrando uma palavra, e foi daí que eu senti o desejo, né, no meu coração de aceitar Jesus. Fala um pouco sobre a sua convenção. A minha conversão, eu posso dizer que eu tenho assim muitas experiências com Deus, né? Em toda essa minha trajetória, do tempo que eu aceitei Jesus, que agora, cada vez mais, Deus está me dando a oportunidade para me adquirir mais experiência com Ele. E o que Jesus representa para a sua vida? O que Jesus representa para a minha vida, representa tudo. Ele em cima de todas as coisas na minha vida, porque sem Ele eu não sou nada. E o que mais te marcou na sua caminhada cristã? Na minha caminhada, a forma dele cuidar de mim, até o dia de hoje. Ele tem cuidado de mim de uma forma maravilhosa que nem a minha própria mãe poderia cuidar da forma que ele tem cuidado. Agora, gente, vocês vão ficar com um pouco do testemunho dele que ele vai contar. E é isso. No testemunho eu vou fazer um resumo. E a questão até assim, em minhas partes, se eu me emocionar em si, é porque tem algumas partes da minha vida, as experiências que eu passei, que ficou muito marcada na minha vida. Primeiro que eu era uma pessoa que não gostava de crente. Eu era uma pessoa que sempre estava ali correndo, né? Pois na casa da minha mãe, 2 vezes por semana tinha cultos. E antes do culto começar, eu saía de casa e sempre tentava voltar depois que o culto já tinha terminado, né? E sempre quando eu chegava em casa, tinha um irmão ali me aguardando, conversando com a minha mãe, né? E com o meu padrasto. E ali sempre me dava uma boa noite, dizia que Jesus me amava, e eu sempre ali ignorava aquelas palavras que o irmão em si falava para mim, né? Pois era um tempo da incredulidade, em questão até mesmo que eu não conhecia Jesus, não queria nada com Jesus, queria somente viver a minha vida. E foi com o passar do tempo, de algumas situações da minha vida, que Deus permitiu eu passar, né? Para que eu viesse, possamos dizer assim, ter uma experiência com Ele. Pois aos 17 anos, eu saí de casa por alguma situação que ocorreu e eu tive que escolher entre os estudos e ir embora de casa, uma oportunidade que apareceu para mim trabalhar fora. E eu sempre falava para um professor que iria embora de casa. E ele sempre não acreditava, dizia que eu não ia. Eu dizia para ele que tinha duas opções e uma escolha. E a questão, teria que escolher uma das duas. Ou tentava um suicídio pela situação que estava ocorrendo, ou ir embora de casa para arrumar um trabalho fora. E foi daí que Deus me deu essa oportunidade para mim sair de casa com os 17 anos. Fui trabalhar em pipa, uma experiência nova para mim, a primeira vez que eu tinha saído de perto dos meus pais. E ali fui adquirindo ainda mais experiência naquele lugar, trabalhando. A primeira semana sempre
sentindo falta, né, de casa, dos meus pais, porque como era a primeira vez que eu tinha saído de casa, né, para trabalhar fora, e ali sempre batia a saudade à noite. E eu passei ali em torno de 2016 a 2017, mais ou menos por aí, uma parte de 2017, trabalhando ali em Pipa. Adquiri também alguns conhecimentos, até mesmo um amigo que trabalhava com a gente, foi o primeiro que teve a convenção naquele lugar e sempre me convidava também para me ir à congregação que ele estava congregando ali em Pipa, né? Pipa Praia. E eu sempre ignorando, não ia, mas como diz a própria palavra, né? A gente, quando Deus tem um projeto na vida da gente, a gente pode correr para qualquer lugar, a gente pode ir para qualquer lugar, mas sempre Deus tem a hora certa e o momento certo para ter um encontro com a gente e marcar o dia, a hora, trabalhando ali, curtindo a minha vida conforme eu queria, não como que Deus queria que eu curtisse a minha vida. E eu passei um tempo em questão de meio a tudo isso, as desavenças, e sempre falava para a mãe, né, antes de ir embora de casa, eu falava para a mãe que ia embora, ou até mesmo de ter a minha própria vida, ela sempre ali do meu lado, dizendo, não, meu filho, não faça isso. Eu dizia, olha, não aguento mais essa vida, não aguento mais essa situação que eu estou passando, que eu estou enfrentando. E foi através dessa oportunidade que eu saí de casa, que eu fui para Pipa, conheci outras pessoas, como eu relatei, um amigo meu aceitou Jesus, sempre me convidando, e através disso Deus me deu uma oportunidade em si para mim vir trabalhar ali em Natal, na Zona Norte, onde eu conheci outras pessoas também. E foi ali em Natal que um amigo meu me fez o convite para mim aceitar Jesus. A congregação dele ia ministrar a palavra e endureci o coração da primeira chamada. E após o convite da segunda chamada, ali Deus tocou no meu coração e eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Mais uma experiência nova, porque quanto mais eu chorava lembrando daquele momento maravilhoso, daquela decisão maravilhosa que eu tive ali de aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador, e automaticamente ao sair da congregação peguei o telefone, liguei para minha mãe e contei a novidade, contei a bênção, possamos dizer assim, minhas palavras, que tinha aceitado ao Senhor Jesus Cristo como suficiente Salvador. Eu só tenho a louvar a Deus por as experiências que eu passei lá fora, porque uma pessoa sempre diz uma coisa, na casa de pai e mãe uma coisa, lá fora é totalmente diferente, né? As coisas começaram a ficar mais difíceis e eu louvo a Deus porque Deus sempre estava me guardando, Deus sempre estava ali cuidando de mim, mesmo antes da minha conversão, minha mãe sempre orando por mim, para que o Senhor viesse chegar com providência na minha vida, que o Senhor viesse chegar com salvação, com libertação da situação que eu me encontrava, da vida que eu encontrava. Eu pensava que eu estava tendo a melhor decisão de viver a vida que eu estava vivendo, mas depois eu tive a noção que a melhor coisa é a gente viver a vida que Deus quer que nós viemos trilhar, que nós viemos caminhar, porque nós sabemos que o que Deus tem para nós é muito mais melhor do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos para nós, porque Deus só tem o melhor. E ali eu tive algumas experiências. As experiências mais interessantes foi que, mesmo passando por dificuldade, né, passando por momentos difíceis, eu louvo a Deus porque Deus sempre estava me guardando, Deus estava sempre ali me livrando. Não foi fácil, mesmo antes da convenção, ter que largar a casa de mãe, a casa de pai, para ir trabalhar fora, não foi fácil. Passei momentos difíceis, experiências novas, mas eu louvo a Deus porque Deus sempre estava ali me guardando, não deixou que nada viesse acontecer comigo naquele lugar, naquela cidade de Pipa, após ir para Natal também. E ali sempre o Senhor me guardando, me livrando, e das experiências da convenção
a qual tive com o Senhor Jesus Cristo, coisas boas, coisas mais ou menos, possamos dizer assim, aconteceu na minha vida, mas eu louvo a Deus porque Deus é maravilhoso, né? Deus foi mostrando ainda mais os cuidados, Ele foi ainda mais mostrando o cuidado dele para comigo antes da conversão e depois da conversão. E cada vez mais que eu buscava a Deus, após a minha conversão, eu adquiri mais ainda experiência, adquiri mais ainda conhecimento, adquiri mais ainda vendo que realmente tudo que tinha acontecido antes da minha conversão não era sorte, mas sim era livramento, mas sim uma mãe que eu ainda tenho pela graça e misericórdia de Deus, que sempre estava orando por mim, pedindo a Deus que chegasse na minha vida com providência. E passei muitos momentos difíceis mesmo, mas o bom é que Deus estava ali sempre junto comigo, estava sempre ali me guardando das experiências mais fortes, possamos dizer assim, que eu passei lá fora. Foi ter uma experiência que eu nunca tive na minha vida, de passar uma madrugada na rua, dormir na rua, possamos dizer assim, em uma calçada de uma biblioteca, por uma certa situação que eu passei. Estava ali com medo, com frio, ia chovendo. Eu senti a sensação, possamos dizer assim, que um morador de rua, ele sente quando está lá fora. Sente medo, sente fome, sente insegurança, mas sempre pedindo a proteção de Deus, para que Deus viesse me guardar a cada dia mais, né? Deus criou uma situação, após há muito tempo que eu passei fora, 15 anos eu passei fora, longe dos meus pais, por uma decisão minha, uma escolha que eu tive que escolher, tive que sair fora de casa para arrumar um emprego, e sempre ali Deus, a sua graça, a sua misericórdia, estava ali comigo ali, e tudo isso que aconteceu na minha vida foi motivo para mim amadurecer ainda mais, me capacitar, me ensinar, porque hoje, com o conhecimento que eu tenho, o deserto não é para matar, o deserto é para edificar, o deserto é para fortalecer, o deserto é para ensinar, né? O cristão, quando Deus permite a passar pelo deserto, é porque Ele estará cuidando, né? E graças a Deus, eu só me arrependo de uma coisa, de não ter aceitado esse Jesus tão maravilhoso que Ele é na minha vida até o dia de hoje. Eu retornei para a casa dos meus pais, né? E estou aqui morando na cidade de Lagoa Nova com a minha mãe, onde faz 1 ano e 3 meses que eu estou aqui de volta, e graças a Deus o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, tem me abençoado, tem me direcionado, tem me dado oportunidades maravilhosas para que eu possa estar sempre fazendo a obra, sempre fazendo a sua vontade, porque bom é quando a gente passa por provações, tendo a certeza e o conhecimento que Deus está ali com você, passando por tudo aquilo. Porque até a própria palavra nos ensina que Ele sempre está conosco, em momentos bons, em momentos difíceis da minha vida, e tudo que eu passei serviu para mim a cada dia amadurecer, serviu para mim buscar mais a Ele, ter mais discernimento da sua palavra, e eu só tenho que louvar a Deus. Hoje eu posso dizer ainda mais, como diz o Salmo 100, verso 2, que nos expressa dizendo: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Hoje eu tenho essa certeza. Este versículo marca muito a minha vida, e até mesmo outra passagem que nos disse: filho meu, não te esqueça da minha lei, porque no teu coração guarda os meus mandamentos. E isso, essa palavra filho, sempre mexia comigo em meio a situações que eu passava lá fora. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo mesmo que Deus tem feito da minha vida até o dia de hoje. Creio que Ele ainda vai fazer, e a melhor escolha que eu fiz foi essa: aceitar a Ele como seu suficiente
Salvador, porque sem Ele eu não sou nada. E Deus na minha vida tem que estar em primeiro lugar. As demais coisas Ele vai acrescentar conforme a sua vontade. Esse é o meu resumo, porque se eu fosse contar detalhe por detalhe, daria mais de 1 hora, mas este é tudo que eu passei, por algumas experiências lá fora, passei fome, passei necessidade em Pipa, mas sempre Deus estava cuidando de mim, sempre Deus levantava uma pessoa para cuidar de mim, mesmo antes da minha conversão e depois da minha conversão, pelas lutas, pelas provações, pelos desertos, pelas perseguições que eu passei. Hoje, para ser quem eu sou, eu agradeço a Deus todos os dias, porque como diz a própria palavra, o que você passa hoje você não entende, só vai entender depois. Esse é o meu resumo do meu testemunho e sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu creio ainda mais que Ele ainda vai fazer, em nome de Jesus.